Vamos começar aqui então mais uma live dessa série que nós da TV Unimetrocamp estamos realizando, né, discutindo assuntos de interesse aí de todos nós nesse momento de isolamento social. E hoje nós vamos ter uma super convidada, né, a professora Rúbia Cruz, que é professora lá da Unimetrocamp, do curso de Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Unicamp, muito experiente na área de educação, atuou também como diretora aposentada da Rede Municipal de Campinas, e é uma referência aí para todos nós que trabalhamos com educação. E o tema sobre a qual ela vai falar conosco é justamente como é que, e agora, né? Ensinar e aprender em casa, que é uma situação que todos nós que estamos ligados à educação de alguma forma, seja como professores ou como alunos, estamos enfrentando, né? Então, como é que é esse cenário. Então nós vamos justamente receber aqui, ter o prazer de a professora Rúbia Cruz, que particularmente é alguém que eu tenho um carinho muito especial, muito grande. Nós já trabalhamos em vários projetos juntos, né? A Rúbia já está aí aparecendo, dividindo a tela comigo. Rúbia, primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer falar contigo e é sempre um prazer dividir esse espaço aqui com gente tão interessante quanto você. Eu fico muito feliz, viu, Fabiano? Muito feliz pelo convite. Agradeço você, agradeço toda a equipe da Unimetrocamp, né? Da gente poder discutir alguns assuntos que estão sendo tão relevantes nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, né? Enquanto pessoas, enquanto educadores, educadoras. Mas é tão bom quando a gente pode ter um bate-papo, encontrar as pessoas, ter essa oportunidade de, mesmo pelas telas, né, a gente se ver um pouco e matar essa imensa saudade que permeia aí a nossa existência, né? O que seria de nós sem essa vontade de nos ver, né? Um beijo enorme para todo mundo que está assistindo e para você, Fabiano. Muito obrigada mesmo. Pelo menos essas tecnologias de alguma forma nos aproximam, né? Nos colocam presentes. Ainda hoje, só para nós introduzirmos essa conversa, Rúbia, eu estava conversando com um aluno, né, que tinha produzido um texto com alguma coisa assim: logo, logo nós estaremos juntos novamente. E aí eu disse para ele: não, juntos nós já estamos, né? Nós estaremos talvez mais próximos fisicamente, dividindo os mesmos espaços, mas a gente está junto, e aí é o lado bom dessas tecnologias todas, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? É uma das possibilidades, e isso faz com que a gente saia um pouco desse lugar de, às vezes, solidão que a gente fica, né? Estar com o outro, mesmo que virtualmente, ameniza um pouco, né? Tudo isso exatamente, que a gente está vivendo. Mas vamos lá, Fabiano, vamos conversar. Lá. O assunto é bom, o assunto é bom. Rúbia, você tem uma legião de fãs, né? Que não só curtiram muito o post que nós fizemos para divulgar essa live, como também estão comentando aqui nos comentários, estão fazendo os comentários aqui na live. Rúbia maravilhosa, Rúbia lindeza. Exageros. Faltam adjetivos, ou então estão procurando no dicionário para conseguir expressar tudo isso. É exagero de quem ama, né? A gente se ama muito. Tem um pessoal que é aquela história, né? O Paulo Freire muito belamente falou sobre a amorosidade. Não tem processo de ensinar e aprender sem amorosidade. Então, e a vida, né, os amigos, os colegas de trabalho, os alunos, as alunas, todo esse percurso que a gente vai fazendo, né, na vida, traz só esse sentimento de amorosidade. Não tem como a gente se formar mutuamente
sem ser em comunhão e sem ser com essa amorosidade linda que ele tão bem falou, né? É isso. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Até encontrei aqui alguém escreveu aqui que tinha sido minha aluna em 2011 numa outra instituição, tal. Enfim, a gente vai reencontrando também os alunos por aí. Eu sempre falo que é um prazer muito grande, às vezes a gente nem lembra, não é, Rúbia? O nome dos alunos, todos, etc. Mas é sempre muito bom a gente encontrar na padaria, no supermercado, ô professor, ô professora. Essa é uma lembrança muito afetiva, né? Como você mesma mencionou. E aí, Rúbia, eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando para você assim, como é que essa situação de pandemia, de isolamento, de distanciamento, né, altera as pessoas, né, a relação das pessoas que estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem? Eu tenho... Desculpa, que as pessoas que quiserem também fazer perguntas podem colocar nos comentários que eu vou selecionar aqui algumas, se não todas, e aí nós vamos conversando, tá bom? Eu acho, olha, a gente está vivendo um momento, esse momento da pandemia nos trouxe, na verdade, uma grande perplexidade, né? A gente está perplexo, a gente imaginava que teria a Terceira Guerra Mundial, né? Mas nós nunca imaginamos que um vírus, né, fosse deixar um planeta todo dentro de casa e só saindo as pessoas que realmente precisam, ou por conta dos serviços essenciais, ou por conta da própria sobrevivência, né? Então, essa perplexidade dentro da escola, dentro das instituições de ensino, ela afeta todas as pessoas, aqueles que às vezes a gente nem percebe, né, um pouco invisíveis dentro da escola, mas que são todo suporte para a escola. Então, desde os funcionários, as crianças, os adultos, os adolescentes, os jovens, né, que são os estudantes, a questão dos educadores, das famílias, né, dos dirigentes de ensino, não só dentro das instituições, mas dentro das políticas públicas, dentro das organizações macro, né, da esfera macro da educação. É uma perplexidade, porque a gente nunca se viu diante daquilo que é o fundante da instituição educacional, que são as práticas de relação e de interação social. Né? A gente, quando pensa em escola, quando pensa em faculdade, quando pensa em colégio, quando pensa em qualquer instituição de ensino, a gente imediatamente pensa na esfera de eu vou me encontrar com o outro. Eu estou triste, eu vou chegar lá, eu vou ter com quem eu conversar. A criança está quieta em casa, às vezes está até resfriando, chega na escola, ela vai brincar, ela vai ter o amigo, ela vai ter a professora, o professor, o funcionário que vai brincar com ela. Então, nós tivemos uma ruptura daquilo que é constitutivo, né, de nós humanos, que é esse poder, né, de interagirmos, de estar com os outros. Nós não somos sem ter esses outros. Então, isso cria uma perplexidade, né, dentro das instituições e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade por conta de toda a questão do desenvolvimento, do que a gente fala que é a formação. E aí vem uma grande discussão que são conteúdos, né? Mas a primeira grande formação que a gente tem é a formação humana, né? E essa é a que ficou interrompida, né? Dessa forma que a gente conhece até hoje, que é o eu com você, um ao lado do outro. E principalmente brasileiro, que abraça, que beija, né? A gente parece que só sabe se cumprimentar da mão para o abraço, né? Não consegue ter um distanciamento. Então, isso criou na gente aí um panorama, né? De fundo, um pano de fundo que é muito de perplexidade. E com essa perplexidade a gente vem com todos os processos de uma complexidade de, então, o que fazer, né? Desde toda a construção, a reorganização de políticas públicas de educação para atender isso,
e aí a gente vai vendo todos os buracos que nós temos, né, dentro dos sistemas de ensino. A gente que está dentro, os educadores aí dentro do sistema de ensino estão percebendo os buracos, né, que nós temos agora para conseguir dar conta de trabalhar com aquilo que a escola se propõe, né, em todos os seus planejamentos, em todos os seus planos. E então, para mim, é um momento assim, de uma perplexidade e que vai fazer com que a gente tenha que atuar com uma criatividade ímpar, né, que tem uma ligação à própria sobrevivência das instituições de ensino naquilo que diz respeito ao que é ensinar e aprender, né? E eu vou até aproveitar a minha próxima pergunta e vou emendar aqui com a pergunta que a Ivanete Bellucci faz, né? Ela pergunta assim, se nós vamos... Ivanete, minha amiga linda. Rever os tempos escolares, né? Porque a minha pergunta era nessa direção. Claro que essa pandemia, esse isolamento, está promovendo, pelo menos no momento, uma série de alterações na forma como estamos ensinando e também aprendendo, né? Mas você também mencionou a questão dos conteúdos, tem toda uma discussão. Será que o conteúdo está sendo trabalhado mesmo ou não, etc. Então, como é que você vê essa questão dessas adaptações que estão sendo feitas agora e como é que elas devem ficar depois da pandemia, né? Já pensando um prognóstico, né? Eu agradeço a Ivanete, né? Uma educadora maravilhosa, linda e super profissional, competente ali no trabalho dela. O que a gente tem que pensar, eu acredito que nós estamos passando por um processo de ressignificação, né? Ressignificação. Então, a gente está ressignificando o espaço e o tempo escolar. Porque a gente tinha a construção desse espaço-tempo em moldes, né, que nós temos discutido há tantos anos, há tantas décadas, e de repente esse tempo-espaço ele é rompido. E a gente está entrando num processo de, então, como que a gente vai ressignificar isso? Então, será que quando eu planejo uma aula online, quando a professora da educação infantil vai lá construir uma atividade para mandar para a família, por WhatsApp, por rede, quando lá o secretário estadual vai programar uma atividade para a rede toda, com um tutor que serve para todo mundo no estado de São Paulo, né? Ou seja, nós vamos ter que ressignificar tudo isso e perceber o seguinte, o que é realmente importante. E aí vem uma discussão muito forte para dentro das instituições educacionais de formação, tanto da formação infantil, dos adolescentes, da EJA, não podemos esquecer a EJA, uma grande modalidade que está assim, que essa perplexidade está muito grande ainda, né? Ali ligada à EJA, o ensino médio, o ensino superior. O que é realmente importante se aprender quando a gente vive momentos assim? Qual é o nosso lugar, enquanto educadores, de tecermos uma reflexão que ressignifique tudo aquilo que a gente acha que é mais importante ensinar? E que a gente acha que o outro tem a aprender. Porque aí, de repente, todos nós estamos, como o Freire sempre gostou de dizer, todos nós somos grandes aprendizes, né? Estamos nós aprendendo com os nossos alunos, que nos falam coisas que são inesperadas. Nós estamos tentando redimensionar toda essa questão curricular. Então, toda a discussão de currículo que a gente tem, do que ensinar, para que ensinar, por que ensinar, nós estamos trabalhando, é um termo que a Ivanete gosta muito, eu vou falar para ela, é aquela questão do currículo vivo. O currículo vivo está aí, é a pandemia e é toda essa cisão
que ela está causando na gente, mas ao mesmo tempo ressignificando. Nós olhamos para a vida e percebemos assim, o que então eu, educador, estou fazendo aqui no mundo? Eu estou ensinando o quê? Para quem? Né? A nossa voz pode nem chegar a muitos brasileiros que são nossos alunos. A gente tem que pensar que muito do que a gente quer falar e que a gente quer ensinar nesse momento, que não dá para ir a pé para a escola, que não dá para pegar o ônibus fretado da prefeitura para chegar na escola, talvez a nossa voz não chegue nem naqueles brasileiros que tinham direito ao espaço-tempo do jeito que estava montado. Então, é um tempo de ressignificação, de profunda reflexão do que nós podemos fazer. E, absurdamente, nós estamos tendo um panorama do que é a educação no nosso país, do que o acesso, do que a grande e profunda desigualdade que os nossos brasileiros têm. Então, enquanto nós temos famílias que estão se questionando, o que eu faço? Eu estou em home office, meu marido em home office, e eu tenho que dar aula para o meu filho, que um está na 5ª série, o outro está no 1º ano, o outro está no 1º ano do médio, tenho só 2 computadores em casa, nós temos que nos revezar em como nós vamos nos organizar, nós tivemos que comprar uma franquia maior aí de plano de dados para a gente conseguir atuar na casa toda, com todo mundo. Enquanto a gente tem problemas assim, a gente também tem problemas daquelas crianças cujos pais estão tomando aqueles ônibus lotados todo dia, de máscara, vão em pé no ônibus até o seu trabalho. Essa criança fica em casa, às vezes a gente nem sabe com quem, esse adolescente às vezes nem sabe com quem, e sem conseguir nem acessar, né? Talvez vai conseguir acessar um pouco de televisão se o local em que ele estiver consegue uma antena que atenda ou tem aquele equipamento que atenda a questão de mandar a imagem para aquela TV, para ele ver uma aula genérica para um estado inteiro, onde ele não encontra o professor com quem ele conversava, com quem ele partilhava a vida. Então, essa profunda desigualdade, né, que está sendo assim desnudada, para quem ainda não tinha conseguido ver muito, ela está aí escancarada para a gente ver e para a gente pensar no quanto nós temos que trabalhar para construir outras relações e superar isso, né? E agora nós vamos ter que trocar a roda do carro com esse carro em movimento, né? Que não para, e os 4 pneus no chão, né? Exatamente. Então, é um momento de a gente ressignificar e ressignificar a si próprio para encontrar possibilidades desse enfrentamento que nós, educadores comprometidos e militantes com a educação, temos que fazer. Né, Fabiana? Não concorda? Várias pessoas, Rubem, inclusive, comentando, né, que não só concordam com você, mas que também estão passando por isso, por esse tipo de dificuldade. Né? Porque às vezes eu sempre comento isso com os meus alunos, que às vezes a gente acha que a nossa realidade é a realidade de todas as pessoas. E, na verdade, nós estamos numa grande bolha, né? E nós muitas vezes temos dificuldade para observar que às vezes uma pessoa muito próxima a nós não tem a mínima condição de ter uma aula online, né? uma atividade remota. Sim. Né, várias perguntas estão chegando aqui. A Cícera comentou agora que, sem falar no povo nordestino, que é um dos mais esquecidos, né? E a gente poderia pensar também, sei lá, nas populações ribeirinhas, Cícera. Né? Tantas outras, em assentamentos, né? Espalhados pelo Brasil afora. Então, eu acho que é muito isso que também nós temos que aprender. Uma pergunta que apareceu aqui, e acho que todo mundo gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, é sobre o homeschool, prática muito difundida em alguns países. No Brasil
não é muito bem vista. Então, como é que você vê essa questão do... A conexão está um pouco instável aí. Bom, então, a gente está diante aí, tantas discussões recentes, né, foram feitas sobre isso, e o que a gente está realmente percebendo é que para os processos formais do ensinar e do aprender, nós precisamos de profissionais especializados para isso, né? Então, alguns pais, algumas famílias têm se dedicado em casa a acompanhar e a ajudar essas crianças, mas se percebem fragilizados porque não tem o aporte do que fazer com os processos de ensinar e aprender. Porque parece, quem olha às vezes muito de fora e muito distante, parecem processos muito simples, né? Eu te ensino uma coisa, você aprende, nossa, é fácil. Mas não é assim tão fácil. Existem mecanismos que são ligados à profissão, à construção do ofício docente. E essas questões estão cada vez mais desnudadas aí para a sociedade, né? Às vezes a gente vê charges, piadas, né? Os pais estão cansados, né? Por quê? Porque aquilo que parece ser tão simples, aquilo que parecem ser processos tão naturais, eles exatamente não são. Quando a gente vai para a educação infantil e que a gente fala as crianças aprendem brincando e que as famílias acham que lá as crianças parecem que só brincam, na verdade tem toda uma intencionalidade, tem toda uma construção, tem todo um planejamento, tem todo um estudo, tem toda uma pesquisa para que uma simples brincadeira de pular corda aconteça. E o mesmo para quando a gente está fazendo todos os processos de alfabetização da criança, as hipóteses de escrita, a consideração pelos saberes que ele tem em relação à escrita, à leitura, são questões que são profissionais, eles cabem aos professores, por isso a profissão existe. Então, na verdade, a gente aponta para a questão de que, olha, ser professor não parece ser uma coisa tão fácil quanto a gente imaginava. Então, isso é uma questão. A outra questão é que não podemos esquecer que os países que optam por essa modalidade e que possuem, né, eles têm uma outra estrutura que nós não temos. A possibilidade do homeschooling dentro do Brasil, ela pode contribuir para acirrar ainda mais a distância, né, entre aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm acesso ao conhecimento historicamente construído, aquele conhecimento formalmente constituído. Por quê? Porque ela pode não ter ferramentas, ela pode não ter mecanismos para que essa criança, esse estudante se aproxime. Então, a escola é tremendamente necessária, principalmente em países como o nosso, que estão numa situação de desenvolvimento, em desenvolvimento, né? Nós não temos uma estrutura, você vê, a gente está com crianças, com famílias que a gente não consegue contactar pelo WhatsApp, a gente não consegue contactar pelo telefone deixado lá na matrícula. O que significa isso? E quando a gente fala, às vezes a família responde, olha, aqui onde eu moro não tem sinal, eu não consigo atender o telefone por causa disso. Então, se ele não tem acesso a um telefone, um aparelho que funcione, a um lugar que funcione o aparelho que tem, você imagina o que é a gente transferir essa responsabilidade para a família. O Estado brasileiro, ele tem que se declinar, né? Ele tem que considerar que a diminuição da desigualdade vem pela interação que a escola pode possibilitar a essas crianças no desenvolvimento de todos os processos de ensinar e aprender.
né? Várias pessoas, Rúbia, comentando, inclusive, né? Quem sabe depois dessa pandemia, dessa situação, a educação formal, o professor e todas as outras atividades relacionadas à educação não sejam mais valorizadas no Brasil, né? Quer dizer, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, que é essa questão de perceber todos esses invisíveis, né? Não só sujeitos invisíveis, mas ações que não são visíveis e que agora a gente tem uma dimensão um pouco maior de qual é o papel, né? E aí uma pergunta que apareceu aqui, já subiu, eu não consegui registrar o nome da pessoa, mas é buscando algumas dicas, assim, né? Se você está com o filho em casa, o filho está recebendo as tarefas, o que você tem que fazer para ajudar que esse processo seja o mais adequado possível, o mais proveitoso possível? Que dica você daria? É legal, né? Porque a gente se sente quase um médico pediatra, né? O que fazer? Eu lembro quando eu levava meus filhos ao pediatra e eu não tinha minha mãe morando perto, e ele me ensinava a fazer papinha, né? Você pega a batatinha, viu, Rúbia? Você amassa, você passa na peneira e você dá. E daí eu comecei a dar só no almoço, a criança chorava na janta. Aí no outro mês que eu fui lá, ele falava assim, mas por que chora? Você não está dando comida? Eu falei, estou dando almoço. Mas e a janta? Você não explicou que era janta. Almoço e janta não, é só almoço. Então, é um pouco isso. A gente não tem exatamente um receituário, uma bula, né? Mas existem algumas orientações que são muito importantes para as famílias. A primeira coisa, que é o que as escolas trabalham muito, é a questão da rotina. A rotina na vida do estudante, e independente, viu? O estudante, ele pode ter 2 anos, 0 anos, como ele pode ter 85, né? A gente precisa estabelecer uma rotina. E eu tenho visto alguns especialistas, até na questão emocional, por conta de tudo isso, né, que essa pandemia está causando dentro da gente, uma das coisas que eles sempre abordam é a questão da rotina. E a rotina, ela é diferente de uma rotinização. Quando a gente fala em rotina para aprender, não significa que todo mundo vai virar um robô e vai rotinizar de um tanto que não se abra para a criatividade, para a produção, não é nada disso. Mas as famílias, elas precisam estabelecer uma rotina, né? Então, e aí vai variar de acordo com a composição de cada núcleo familiar. Como que as pessoas fazem, que hora que elas levantam, o que elas fazem, quem sai para trabalhar, quem fica em casa, quem fica com a criança, que idade tem essa criança, qual que é o tempo que ela se concentra, que hora que essa atividade vai ser desenvolvida. Então, isso tem que entrar num ajuste de horários, né, que mesclem descanso, que mesclem alimentação, tomar água, sair, brincar lá fora, voltar, porque é a mesma coisa, a gente percebe que quando a gente se expõe, nós estamos todos falando por tela, né, gente? Ó, a minha tela com a tela do Hermanese, com a tela do outro, com a tela da Cícera, com a tela da Ivanete, quer dizer, nós estamos todos em tela. Isso faz com que demande da gente um outro tipo de atenção, uma outra organização postural, né? Eu estou aqui sentada, reta, olhando uma tela, conversando com a tela e imaginando que existe um auditório atrás da tela. Então, agora, se coloque no lugar dos estudantes fazendo esse mesmo processo. Quanto que é o tempo disso? O que isso demanda? O que emocionalmente desgasta? Então, aquele momento de você cobrar da criança, assim, que ela tem um momento de estudo, mas ao mesmo tempo tem um momento do carinho, tem um momento de conversar, um momento de brincar, um momento de estar junto. Então, as rotinas, elas são difíceis de ser implantadas, mas a gente não pode exatamente desistir delas, porque elas vão dando uma organização, uma disciplina, né, que vai fazendo com que a gente aprende de uma forma organizada, né? Então a gente precisa, e quanto mais tenra a idade da criança, mais ajuda ela precisa para organizar-se,
né? Então, se a gente, enquanto adulto, já necessita, né, de apoios para a organização, você vai trocando isso por todo o desenvolvimento da criança e por toda a idade, por toda a compreensão que ela tem. É importante a gente contar e conversar com a criança do que está acontecendo, ouvi-la, sabe? Perguntar para o adolescente, para o jovem, o que você está sentindo? Porque nós estamos sentindo muita coisa. Então, dentro dessa organização, a gente precisa ter um momento da gente se reconhecer no outro, naquele outro que está perto de nós, porque ele é o único outro que nós estamos tendo acesso. E acho que também considerar, né, Rúbia, que a situação como um todo é de muito aprendizado, né? Às vezes a gente fica restrito a pensar que o aprendizado é do conteúdo enciclopédico, aquele que chega pelo livro, pela apostila. Mas imagine quanto esses estudantes, assim como nós mesmos, estamos aprendendo muito com toda essa situação. Sim, Né? é exata... Conteúdo nenhum vai conseguir... E isso que você está falando, Fabiana, é muito importante, porque o que acontece? Nós, dentro de nossas vidas, nós não temos uma organização prévia de todas essas questões que nós estamos enfrentando, né? Nós nunca passamos por uma situação dessa. Há muitos anos. Quem passou por uma situação semelhante já não está entre nós, né? Então, essa geração, né, esse último século, né, essas gerações, e que são inúmeras gerações, porque a gente está dentro das casas com crianças de 3 anos, o vovô, o bisavô de 90, às vezes a vovó de 70, né? Então, a gente está tendo relações, oportunidades de relações que às vezes a gente nem sabia mais como lidar. Porque estava todo mundo, cada um cuidando da sua vida, cada um correndo com uma coisa, e de repente a gente está tendo que reorganizar até as relações intrafamiliares, né? E esses são conteúdos que não estão previstos em nenhum guia curricular, né? Agora, são maravilhosos, né? O currículo vivo em ação, como diz Corinta Geraldi, né? É o currículo vivo que está mobilizando a que a gente se reorganize e que a gente intensamente viva esse momento, sem medos, embora nós estamos cercados de medos, mas que a gente possa viver essas relações de uma inteireza que faça... Eu gosto muito, o Paulo Freire fala da questão do medo, e ele fala que nós temos muito medo, mas quanto maior o nosso medo, maior é a coragem que nós temos para fazer os enfrentamentos. Então, como nós temos muito medo, nós também temos uma coragem incrível, e é essa coragem que tem que mobilizar a gente, né? Então, a compreender... Eu passava aqui outro dia, em frente de casa, e tem um prédio, e eu via um pai brincando na pequena varanda do apartamento, na pequena varanda, com 2 crianças, né? Então, imagina quanto que a gente tem que se reorganizar, porque num outro dia, há 3 meses atrás, nós estaríamos brincando nas ruas, nas praças, nos parques, as crianças correndo, soltando pipa, jogando bola, andando de bicicleta, e de repente restou uma varanda, um pedaço da rua, um pequeno quintal para quem tem quintal. Então, não é fácil, né? Sim. Não é fácil, mas pode ser um grande momento de reencontros com aquilo que a gente faz tempo que não pensa, né? Faz tempo que não faz. Então, a gente está aprendendo aquilo que a escola se propôs a fazer, lá na essência. Exatamente. Aprendendo para a vida, né? Então, nós estamos tendo essa oportunidade. Acabou de passar também uma mensagem aqui, o nome está com abreviatura, talvez você vá reconhecer.
mas é de alguém numa escola em que você foi diretora em 2001 e era aluna nesta escola. Olha que Ah, bacana. Corrêa de Melo. É a Né? escola E do aí, Corrêa de Melo. exatamente. E aí, para encerrar, porque o nosso tempo já está terminando aqui, tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a pessoa te pede uma dica, provavelmente seja uma professora, em relação à alfabetização nesse momento. Como é que é fazer a alfabetização à distância? Se Pois é que é, dá para... se é que dá, né? Eu acredito que nesse momento a gente não pode deixar a peteca cair, eu acredito. A coisa mais importante que nessa vida, né, que eu vivi dentro de tantas escolas que eu passei, as crianças aprendiam muito pela relação que eles tinham com seus mestres, com seus professores, né, e com seus colegas. Agora, aqueles que ainda tiverem a oportunidade de estarem se falando online, né, e ter essa relação, eu acredito que é essa relação a grande mobilizadora de fazer com que esses processos avancem na medida do que é possível ensinar. Então, provocações, talvez quem tem acesso às mídias, quem tem acesso a celulares, a computadores, existem muitas questões, muitas atividades que podem ser provocadas a partir daí, né? Então, essas crianças ainda estão asseguradas de terem esse vínculo, esse elo, porque é esse elo que é o mobilizador, que é aquele que motiva a criança a querer aprender a ler e escrever, né? Então, tem que ter no professor um grande modelo e na possibilidade de colegas na medida que conseguem se ver. A grande questão é como a gente alfabetiza uma criança que não tem acesso a nada disso, né? A nossa preocupação de educadores, porque talvez o processo não vá ser tão rápido como talvez seria dentro da escola, ou a gente se engane, ou às vezes ele pode ser até mais rápido do que seria dentro da escola, porque o que mobiliza a gente a aprender é o desejo, e de repente se a criança quer muito conversar com você por WhatsApp, ela vai querer aprender a escrever para te escrever alguma coisa, vai querer sair do áudio. Ah, não, hoje eu não quero mandar um áudio, eu quero mandar um texto. E aí essa mobilização ainda pode ser até motivador para o professor participar da live, participar dessa interação, né? E aí talvez até seja mais mobilizador. Então, o que nós precisamos? Nós não podemos, é claro, achar que tudo que é conteúdo a gente vai enfiar tela a tela e que vai acontecer. Não vai. Então, vamos primar pela relação, pelo desejo de aprender, vamos motivar, porque aí, em qualquer lugar que essas crianças estejam, elas estarão atentas às aprendizagens, às conversas, às histórias, né? A gente tem que ter aquela coisa aquele lugar de sedução, né? Pelo conhecimento. Agora, a grande reflexão e que cada vez que eu acordo o dia, cada vez que eu penso nas escolas e cada vez que eu lembro das escolas que eu trabalhei, eu penso assim, e aquelas famílias que tão distantes, né? Aquelas famílias que eu sei que não têm acesso. Isso que, assim, que enquanto política pública nós temos que lutar para essas pessoas terem acesso. Acesso a casa, habitação, a esgoto, a escola, a centros de cultura, né? A transporte, a trabalho. Porque em situações como essas que nós estamos vivendo, aumenta o fosso, Sim. aumenta o abismo, aumenta a distância. E essas distâncias, para serem repercorridas, levam também o dobro do esforço. Eu acho que esse é mais um dos aprendizados que nós precisamos levar de toda essa situação, né? E eu acho que dessa fala toda, primeiro, Rúbia, quero te agradecer muito por esse nosso bate-papo. Tenho certeza que todos os que assistiram, que participaram, gostaram muito, aprenderam muito, puderam rever, muitos puderam revê-la
inclusive, e com certeza de uma forma muito saudosa. E eu queria, como mensagem, deixar que a gente não tem que estar preocupado com essa questão do tempo perdido, né? Eu fico muito triste quando eu ouço de que está sendo um tempo perdido, está sendo um ano perdido. Não, gente, quantas coisas nós não estamos aprendendo e quantas coisas nós não podemos levar desse momento para frente para construirmos diferente uma escola, as nossas relações, a nossa vida. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, é isso Ruby, mesmo. Um beijão, muito obrigado pela tua presença aqui na nossa live de hoje. Eu já quero deixar um convite também para quem está nos assistindo. Amanhã nós temos uma outra live, mas não aqui no Instagram da TV Unimetrocamp, mas no Instagram da própria Unimetrocamp, com a professora Gabriela Meirelles. Nós vamos conversar sobre as mudanças no idioma, né? Mais uma forma de nós aprendermos e verificarmos como o mundo se altera a partir dessas dinâmicas sociais todas. Tá bom? Beijo. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo, Fabiano, e agradecer a todos os que participaram. Dizer que pena que a gente não consegue ver na tela todo mundo, para eu também matar a saudade, ver cada um, mas dizer que a gente continue firme, que as grandes lições desse cenário é que a gente compreenda, sim, que o outro nos constitui, que a relação, que as relações que nós temos com as pessoas são as que seguram a nossa vida em momentos assim. E essa relação não tem que ser só com quem são os nossos amigos, são os nossos alunos, são as pessoas com quem a gente trabalha. Eu sempre costumei, quem trabalhou comigo, esse povo todo, sabe que eu sempre falei isso, cada dia ele tem que ser um dia feliz. Cada dia a felicidade tem que entrar. E não é que a gente seja feliz todo dia, né? Existem dias que nós estamos tristes, mas nós temos que buscar essa felicidade, fazer de cada encontro um encontro intenso, para que a gente tenha estrutura para enfrentar todos os desafios que a vida nos traz, e com altivez, com alegria, com possibilidade, lembrando que a gente sozinho não é nada. Uma andorinha sozinha não faz verão. Nós temos que nos aproximar em coletivos, em comunhão, aprendermos e ensinarmos em comunhão. E não significa que quem ensina é o professor e que quem aprende é o aluno. Somos todos aprendizes e somos todos ensinantes. E que a gente faça isso para promover, sim, um mundo melhor. Que a gente saia de toda essa situação de uma forma melhor, olhando para a nossa educação como uma potência, olhando para nós como potências, como pessoas que podem mobilizar uns aos outros, e pensar na construção de uma nação brasileira muito melhor, muito mais justa, com paz social, com alegria, com felicidade, com justiça. Então, meu agradecimento, Fabiano, é uma delícia estar sempre conversando com você, e obrigado para cada um. Que a gente se encontre muito por aí e se abrace muito. É o que eu desejo. Enquanto isso, a gente continua conectado, usando o melhor que a tecnologia pode nos proporcionar. O melhor que a tecnologia pode nos dar. E lutando para que muita gente tenha acesso a essa tecnologia. É isso aí. Tchau. Beijo, tchau.